De modo geral, existem duas formas do ser humano viver: ele ser ou não ser, né? O ser humano pode apenas encenar nessa vida, fazer o que os outros querem que ele faça, seguindo tendências, vestindo ideologias, né? Assim ele tem uma probabilidade maior de ser aceito, de ser estimado, de alcançar objetivos materiais, de conseguir ter sucesso na vida, né? Sucesso entre aspas, o sucesso material. Mas será que isso proporciona a verdadeira felicidade, a verdadeira realização? Será que assim o ser humano consegue se sentir bem consigo mesmo, em paz, em harmonia? Consegue estar equilibrado? Será que não sendo e apenas encenando o ser humano se realiza? Não, de modo algum. Ele pode obter bons resultados materiais, mas isso não tem nada a ver com a realização de fato. Mas se por outro lado o ser humano se ele estiver sendo ele mesmo, mostrando a sua verdadeira face, fazendo da sua consciência interior a ação, a força motriz de sua vida, certamente se sentirá bem. Estará sendo verdadeiro consigo mesmo. Mas isso nos dias atuais gera um certo desagrado nos outros, coloca algumas pedras no caminho do indivíduo. Então, pessoas verdadeiras hoje, elas encontram dificuldades para conseguir alcançar seus objetivos, dificuldades maiores, porque o mundo da forma como está constituído hoje, né, a humanidade, acaba privilegiando os impostores, os mentirosos, os falsos, aqueles que dizem o que as pessoas querem ouvir. Mas na maior parte dos casos, as pessoas querem ouvir mentiras. Elas não querem ouvir verdades. E por isso os mentirosos acabam obtendo resultados maiores, né? Mas nós devemos nos importar com tudo isso? Não. Não. Nós precisamos, acima de tudo, contentar a nossa consciência, fazer aquilo que nos deixa em paz com nós mesmos, que nos confere aquela leveza interior. Porque quando o ser humano age contra si próprio, ele sente dentro de si um peso opressor. Ele próprio sabe quando mente ou não, quando se engana a si mesmo ou não, quando faz algo de coração ou por interesse. Nenhum ser humano consegue se enganar a si mesmo e mentir para si mesmo. No fundo, ele sempre saberá quando estará sendo verdadeiro ou não. Mas mesmo assim, a maior parte das pessoas passa por cima de si mesma e se vende para obter resultados materiais, né? Então, essa é toda a desgraça da humanidade. Essa falta de sinceridade do ser humano para consigo mesmo. A coisa começa por aí, ser sincero consigo mesmo. De nada adianta falar coisas bonitas para o padre, para o pastor, para o chefe, para o esposo, para a esposa, para o presidente da república ou para quem for, se o ser humano está mentindo. Belas palavras não valem de nada se são mentiras. De nada adianta falar as coisas mais bonitas para os outros, para obter ganhos e resultados materiais, se em detrimento disso o coração está sendo esmagado, está sendo soterrado. Se o íntimo do ser humano está entupido, porque as pessoas hoje estão entupidas por dentro, elas não conseguem fluir. É como um encanamento entupido,
que não consegue dar vazão ao líquido, uma hora ele explode. E assim é o ser humano. Não é à toa que as pessoas vivem explodindo, porque estão se retesando a si mesmas, estão se obrigando a aparentar algo que não são. E uma hora isso se torna insustentável, e daí surgem aqueles momentos em que o indivíduo explode, em que ele bota tudo para fora, porque ele se revolta contra si mesmo, contra essa mente que se preocupa apenas com a aparência. O espírito, que é intuitivo, ele não se preocupa com a aparência. Ele quer apenas ser ele mesmo, ele quer ser verdadeiro, ele quer fluir, ele quer agradar a Deus. O espírito quer agradar a Deus. Já a mente, ela quer agradar os homens para obter resultados materiais. E nisso está toda a desgraça. Nisso está toda a desgraça, porque os homens querem agradar outros homens e não agradar a Deus. Então, é preciso ser sincero consigo mesmo. Se o ser humano não o for, ele pode obter os maiores resultados materiais, ele pode se tornar milionário, bilionário, que isso não vai agradar o seu coração. Ele acaba se tornando um rico amargurado, um rico frustrado, ou um rico cheio de fantasias necrosadas, fantasias deploráveis, fantasias e loucuras. Não que a riqueza não deva ser buscada e deva ser evitada. Não, de modo algum estou falando isso. Não há mal algum na riqueza. O mal está no fato do ser humano negligenciar o seu espírito, sufocar o seu coração e agradar os outros de forma mentirosa para obter a riqueza. Nisso está o mal. Quando o ser humano obedece a Deus das profundezas do seu coração e executa a sua função terrena com honestidade e obtém resultados materiais, não há problema algum. Porque daí o indivíduo estará sendo sincero consigo mesmo e fará também um bom uso dos bens materiais. E não se tornará um rico frustrado, um rico depravado, como muitos são. Tem bastante riqueza, mas não tem realização interior. Então partem para as drogas, para uma vida sexual completamente desequilibrada, cheia de fantasias mórbidas. Porque o ser humano pós-moderno, ele é mórbido. Todo aquele que sufoca o seu coração cai e despenca numa morbidez. Por isso a vida é tão mórbida, por isso a humanidade é tão mórbida. Porque as pessoas são falsas, elas são mentirosas, elas querem agradar os outros, se desagradando a si mesmas. Isso não é egoísmo. O ser humano querer se agradar a si mesmo não é egoísmo. É egoísmo quando ele procura agradar a sua mente vaidosa, que na verdade quer agradar os outros para obter resultados materiais. Nisso está a falsa satisfação, a falsa realização, a falsa felicidade, a falsa alegria. Porque tudo isso é motivado por interesses imediatistas, interesses baixos e rasteiros. E o ser humano não deve se deixar governar por interesses baixos e rasteiros, mas sim por uma vontade espiritual que clama pelo autoconhecimento, que clama pela purificação do coração, que clama por ligação com a luz de Deus. Quando o ser humano alcança isso dentro de si, ele se torna uno. Mente, corpo e espírito se tornam uma coisa só, porque o espírito governa tudo. E quando o espírito governa tudo, o homem está em harmonia com a vontade de Deus. E daí ele faz um uso correto de tudo. Daí ele faz um uso correto de tudo. Mas infelizmente, no mundo atual, as pessoas mentirosas, elas obtêm maiores resultados materiais, porque vivemos num mundo de mentirosos, onde as pessoas querem ouvir mentiras, onde elas querem ser agradadas e onde elas não querem ouvir a verdade, porque a verdade, ela fere
as pessoas. Na verdade, a verdade fere os mentirosos e não aqueles que são verdadeiros. Os verdadeiros, eles se sentem bem com a verdade, se sentem leves, sentem a sua vida fluindo através da verdade. Mas os mentirosos não, eles querem ser agradados. E o mundo é dos mentirosos. E por isso as coisas vão de mal a pior. Né? E infelizmente os maus elementos, né, as pessoas mentirosas, os enganadores, obtêm resultados maiores que as boas pessoas. Mas isso também não significa que devemos desanimar. O mundo está perdido. A humanidade está perdida. Né? Mas isso não significa que devemos desanimar. A nossa fé deve falar mais alto. Né? A nossa fé. Quando nós temos uma fé pura e verdadeira no fundo do coração, nós conseguimos transpor todas essas dificuldades e mantemos intacta a nossa essência e nos deixamos governar por ela. Certo, gente? Obrigado pela atenção, um forte abraço e até a próxima. Valeu!